Olá, meu amado, graça e paz, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens cujo tema está aqui no quadro: Que mundo é esse? Né? Que mundo é esse? Na primeira parte, fizemos uma introdução importante. Na segunda parte, falamos sobre o primeiro passo do maligno para estabelecer o mundanismo, né? Que é fazer com que as pessoas achem o mundo de Deus um mundo estranho, um mundo cheio de preconceito, né? E na terceira parte falamos do segundo passo, que é fazer com que as pessoas achem o mundo de Deus um mundo de ilusão, uma coisa criada por homens, um mundo que não dá certo na vida de crente nenhum, porque de fato esse mundo de Deus não existe. E hoje eu quero fazer uma conclusão, né? Quero terminar com uma conclusão desse nosso assunto, ok? Então a gente vai ler o texto base dessa série que está em 1 de João, como tem aqui no quadro, 1 de João, capítulo 2, 15 ao 17. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok? Vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Gente, vamos prestar atenção. Ó. O mundo anormal, a gente vem falando muito sobre o mundo anormal e o mundo normal. Né? O mundo anormal não tem regras. Não tem regras. E raramente, quando tem regras, é a própria pessoa que faz. É por isso que faz tanto sucesso a frase meu corpo, minhas regras. É por isso que é normal para muita gente o casamento gay. Né? É por isso que para muita gente é normal o relacionamento aberto. Né? Ah, pastor, mas Deus é amor. O que importa é o amor. Não importa se é entre homens ou entre mulheres. Não importa se é um relacionamento aberto. Meu amado, nunca esqueça disso. Deus é amor. Mas toda pessoa que ama possui regras e limites que conservam esse amor. O amor ele precisa ser conservado e ele é conservado com regras e limites. Porque senão eu poderia casar sem regras, trair, enganar, mentir. E mesmo assim eu poderia dizer, amor, eu te amo. Então nunca esqueça disso. A vontade de Deus é pautada no amor. Veja bem, a vontade de Deus é pautada no amor, mas o amor é funcional. E todo amor funciona dentro de uma ordem. Todo amor funciona dentro de uma ordem. Tudo que é bom funciona dentro de uma ordem. Sabe o que é um câncer? Câncer é o crescimento desordenado das células. Tudo que é bom funciona dentro de uma ordem. A vontade de Deus é pautada no amor, mas o amor funciona dentro de uma ordem. Uma vez, uma pessoa me disse, pastor, esse negócio aí de viver a vontade de Deus é muito complicado, é muito chato. Parece que o que a gente tem vontade não é vontade de Deus e o que a gente não tem vontade é vontade de Deus. É como se Deus estivesse contra a gente. Muita gente acha Deus como um Deus estraga prazer. Preste atenção, amado. Primeiro a gente precisa entender algo sobre Deus. Deus, ele é um ser todo-poderoso. Ele é soberano.
Então, ele sendo soberano, essa é uma característica do seu ser. Ele é absoluto em vontade, ele é pleno. Deus não precisava de mais nada, ele é o que é. Esse é o conceito mais fundamental de Deus, ele é o que é. Quando perguntaram a ele, quando Moisés perguntou a ele quem tu és, ele disse: Eu sou o que sou. Então, sendo ele quem ele é, ele não precisava fazer nada, nem ter coisa alguma, além de si próprio, porque ele é autossuficiente, ele é absoluto. Só que eu preciso entender que esse ser tem uma vontade. E como é a vontade de um ser absoluto, essa vontade ela podia ser dirigida em qualquer direção, porque ele é absoluto. Por exemplo, não me ache herege, deixa eu terminar. Por exemplo, Deus podia ter resolvido ser mentiroso. Deus podia ter decidido que o sexo podia ser feito de qualquer jeito. E ninguém ia poder contrariar ele, porque ele é soberano. Deus podia ter decidido que 2 mais 2 são 5 e não 4. E você não ia poder fazer nada. Ele podia ter decidido que prostituição seria uma bênção em vez de ser pecado. Sim ou não? Sim. Ele é absoluto. Ele é que manda, ele é soberano. Então, sendo Deus absoluto, ele tem uma vontade, certo? Ele tem uma vontade e a vontade dele é livre. Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Eu não estou falando de independência, dependência, estou falando de liberdade. Ele é um ser livre, ele não precisa dar satisfação para ninguém. Agora, por que a vontade de Deus ela foi na direção que foi? Por que a vontade de Deus não foi na direção de achar que prostituição era bênção? E aí muita gente diz que esse negócio de viver a vontade de Deus é muito complicado, é muito chato, parece que o que a gente tem vontade não é vontade de Deus. Então eu pergunto, por que a vontade de Deus ela foi na direção que foi? Sabe por quê? Porque apesar dele ser soberano, também faz parte da sua natureza o amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Então a vontade de Deus é uma expressão, é uma tradução, é uma manifestação daquilo que ele é. Deus não é apenas absoluto, ele é soberano em amor. Ele é o amor no seu sentido absoluto. Então, toda a vontade de Deus, isso é muito importante, toda a vontade de Deus é fundamentada no amor e não apenas no seu poder absoluto. Agora, é claro que muitas vezes nós temos interpretações equivocadas do que é o amor. Então, a vontade de Deus está fundamentada no amor. Nunca esqueça disso. A vontade de Deus, ela não se baseia no que ele quer. É meio complexo isso. Preste atenção. A vontade de Deus, ela não se baseia no que ele quer, mas ela se baseia no que ele é. Pastor, mas ter vontade não é querer? Sim. Mas existem situações onde mesmo querendo eu não faço, porque o que eu sou não me permite fazer. Então vontade é querer, mas tem situações onde mesmo eu querendo eu não faço, porque a minha identidade, o que eu sou não me permite. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você me dá um tapa na cara. O que eu quero naquela hora que você me dá o tapa na cara? Revidar. Essa é a minha vontade, revidar. Mas mesmo querendo, eu não bato em você. Porque eu não sou isso que eu quero fazer. Deu para entender? Eu não sou isso que eu estou querendo fazer.
Então Deus não faz apenas o que ele quer, Deus faz o que ele é. Agora, se o que ele quer se alinha com o que ele é, amor, então ele acaba fazendo o que quer. Deu para entender? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó, raciocine comigo. Deus deu o seu Filho. Essa foi a vontade de Deus. Qual foi a vontade de Deus? Dar o seu Filho. Mas por que essa é a vontade de Deus? Porque Deus amou o mundo. É por isso que eu disse que Deus faz o que ele é, amor. Então, por que Deus colocou, por exemplo, a mentira como pecado e não como bênção? Porque a mentira, ela sempre prejudica a pessoa que está sendo alvo de mentira. E nesse caso, não existe amor. Não há amor dentro de uma mentira. E Deus é amor. Deu para entender? Então ele não pode colocar a mentira como uma bênção, porque a mentira, dentro da mentira, não reside o amor e ele é amor. E a vontade de Deus está fundamentada em quem ele é, amor. Por isso que não pode existir mentira. Da mesma forma é a prostituição e outras coisas. Então toda a vontade de Deus está fundamentada no amor. No amor. E não apenas no seu poder absoluto. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele colocou regras para que a relação pudesse funcionar. Foi ele que criou. Lembra do que eu disse lá atrás? A vontade de Deus é pautada no amor, mas o amor é funcional. E todo amor funciona dentro de uma ordem. Tudo que é bom funciona dentro de uma ordem. Aí eu dei o exemplo do câncer, que é o crescimento desordenado das células. Tudo que é bom funciona dentro de uma ordem. Então a vontade de Deus é pautada no amor, mas o amor funciona dentro de uma ordem. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele colocou uma ordem a ser respeitada para que a relação pudesse funcionar. E nessa ordem envolvia o quê? Envolvia fidelidade, porque dentro da fidelidade existe amor. Infidelidade não há amor dentro. Então, o que não existe amor, não tem como. Então, fidelidade, compromisso, cumplicidade, relação entre homem e mulher. Qualquer relação que fuja dessa ordem vai se desenvolver como um câncer de forma desordenada. A verdade, amados, é que o diabo ama a desordem. E por conta do pecado, ele se uniu à natureza pecaminosa do homem e estimulou o ser humano a quebrar essa ordem. Fidelidade não, traição sim. Compromisso não, relacionamento aberto sim. Cumplicidade não, segredo sim. Homem com mulher? Não, homem com homem sim. Mulher com mulher sim. Não há como uma relação crescer de forma saudável quebrando a ordem que Deus instituiu para o funcionamento correto da relação. Se Deus tivesse como projeto a relação de homem com homem e mulher com mulher, ele teria feito o homem e a mulher com pênis e vagina. Ele teria feito o ser humano de uma forma anatomicamente assim, né? Bilateral, pênis e vagina. E aí eles escolheriam o que queriam, mas Deus, ele deixou claro a sua vontade quando criou o corpo do homem e o corpo da mulher. Ah, pastor, mas eu sendo homem, eu não escolhi gostar de homem, eu nasci assim. Amado, um estudo feito pelo Instituto de Genética da Universidade de Londres, você pode pesquisar depois. Esse estudo disse que não existe um gene gay. Não existe variação genética na população que tenha efeito na orientação sexual. Você está me entendendo?
Existe o XX e XY, não existe nada além disso. A homossexualidade não é geneticamente determinada. A orientação sexual não é definida naturalmente, ela é influenciada pelo meio. Pastor, e se eu amo esse mundo anormal, qual é a solução ou não tem solução para mim? Tem solução sim. A solução se chama decisão. Decisão. Essa palavra é muito importante. Se eu amo o mundo, preste atenção, se eu amo o mundo e os meus valores aqui dentro estão errados, e se os valores que estão dentro de mim são valores que eu adquiri com o mundo anormal, então meu prazer maior é viver para o mundo. Só que o prazer, ele não pode ser a mola mestra da minha vida. Eu vou repetir, o prazer não pode ser a mola mestra da minha vida. Eu vou te dar, assim, um testemunho meu. Eu voltei para Deus sem ter vontade. Eu voltei para Deus sem ter vontade. Igreja era chato para mim. Culto era chato. Oração era chato. Amizade do mundo que era bom. Passeio no mundo que era bom. Se eu tivesse que voltar para Deus por vontade, por prazer, eu não teria voltado. Porque os meus valores estavam errados naquele momento. A minha vontade é impulsionada pelos meus valores. Não tem para onde correr. Se eu tenho valores errados, eu vou ter vontade para as coisas erradas. Eu voltei para Deus não é porque eu tinha vontade. Não é porque eu sentia prazer orando. Mas eu voltei para Deus porque era o certo. E era a melhor decisão para a minha vida. Então a solução de início não se chama vontade. A solução não se chama prazer. A solução se chama decisão. Eu posso decidir sem vontade. Eu posso decidir sem ter prazer naquilo que eu estou decidindo. Como eu dei o exemplo, alguém me dá um tapa na cara, eu posso decidir não dar esse tapa na cara. Mas eu estou indo contra uma vontade minha que é quebrar a cara dessa pessoa. Então eu posso decidir sem vontade, eu posso decidir sem ter prazer. Você não paga uma conta de energia porque você tem vontade. Você paga uma conta de energia não é porque você tem prazer. Ai, que coisa linda, que legal, que bom, que bom. Ai, vou pagar a conta de energia. Meu Deus, quanto prazer. Não, você não paga por prazer, você paga porque é o certo. Então eu devo abrir mão do meu prazer para poder me alinhar com o que dá prazer para Deus. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Toda vez que eu sentir prazer, Deus vai sentir tristeza. E toda vez que eu procurar fazer a vontade de Deus, eu é que vou ficar triste e Deus é que vai sentir prazer. Nunca esqueça disso, meu amado. Eu sempre fiquei confuso com esse versículo. Mas preste atenção, a sua alegria, o seu prazer nunca vão te dar força. Sua alegria e o seu prazer nunca vão te dar força. Ah, eu estou alegre, eu estou cheio de prazer, eu estou me sentindo mais forte. Não. Mas, pastor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Preste atenção. É a alegria do Senhor que é a minha força, não é a minha alegria, é a alegria dele. Eu posso estar triste, mas se eu estou gerando alegria no coração de Deus, a alegria dele gera força em minha vida. Não é você estar alegre que gera força em você.
mas é você gerar alegria no coração de Deus, mesmo quando você fica triste. Porque às vezes Deus só fica alegre quando você fica triste. É porque ele quer te ver triste? Não. É porque às vezes você quer fazer uma coisa e essa coisa é uma coisa errada, e essa coisa errada vai te dar alegria momentânea, prazer. Você quer fazer uma coisa e essa coisa não é do agrado de Deus, aí você não faz. E você fica triste porque não fez, mas você gerou alegria no coração de Deus. Então você fica triste porque você não fez o que queria e Deus fica alegre porque você obedeceu a Ele. E porque Ele fica alegre, você fica forte, porque a alegria dele é a sua força. A alegria dele é a minha força. E às vezes a minha alegria é a minha fraqueza. Meu amado, sentir prazer não é pecado. Pecado é o prazer fora de hora. Pecado é o prazer no lugar errado. Pecado é o prazer sem responsabilidade. Pecado é o prazer egoísta. Pecado é o prazer sem levar em consideração os princípios do mundo de Deus, sem respeitar o que agrada a Deus. Então, enquanto eu não mudo por dentro, eu tenho que usar minha força física para não ser tragado por esse mundo anormal. Como assim força física? Não ir onde eu quero ir, não tocar onde eu quero tocar, não acessar o que eu quero acessar. E muitas vezes essa conduta correta necessita de alguém que eu tenho que contar minhas mazelas, para que possa segurar no meu braço toda vez que eu tiver vontade de voltar para o mundão, de fazer alguma coisa errada. Aí talvez você diga, pastor, mas isso não funciona. Adianta alguém me prender para que eu não cometa um pecado? Não adianta, não. Quando indagaram Jesus sobre o adultério, o que foi que Jesus disse? Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que intencional o adultério com uma mulher, em seu coração já cometeu o adultério. Então, pastor, não adianta me prender. O simples desejo de pecar já é pecado. Tudo isso é verdade. Quando você comete ou quando você tem a intenção, você já pecou. Mas tem uma diferença aí, as consequências são diferentes. Por exemplo, imagine um homem desejar uma mulher casada. Pecou? Sim. Agora imagine esse homem se envolvendo. Pecou? Também. Mas as consequências, elas serão as mesmas? Não. No desejo, quando um homem deseja uma mulher casada, o homem só prejudica a própria vida. E as consequências são menores. Agora, no momento que ele se envolve com essa mulher casada, ele prejudicou a vida dele, a vida dela e a vida do marido dessa mulher. E as consequências são bem maiores. A gente tem a mania de dizer, para Deus não existe pecadinho, pecadão. Meu amado, se os pecados não se diferenciassem em nada, a Bíblia não enfatizaria que existe pecado para a morte. Se ela enfatizou que existem pecados para a morte, é porque existem pecados cujas consequências são maiores. Tanto um pecado como o outro é pecado do mesmo jeito. O que muda são as consequências. Um homem desejar uma mulher casada e um homem se envolver com uma mulher casada, os dois pecaram. Mas as consequências são diferentes. Por exemplo, eu posso furtar 1 quilo de feijão no mercado porque eu estou com fome e isso vai me trazer uma consequência. Ou então eu posso roubar um banco.
A consequência é outra. Ambos são pecados. A diferença é a intensidade, é a finalidade do roubo e as suas consequências. Então não existe pecadinho e nem pecadão, mas existe consequenciazinha e consequenciazona. Mas voltando para o nosso assunto, a solução para esse amor ao mundo anormal se chama decisão, meu amado, não tem outra solução. Geralmente, quando uma pessoa diz que caiu em pecado, é porque não teve forças. Na maioria das vezes isso é mentira. A pessoa caiu porque ela já vinha abrindo espaços para o pecado. A coisa não aconteceu assim, da noite para o dia. Foi uma brecha aberta aqui, uma brecha aberta ali. Foi uma vontade da coisa acontecer. Então a pessoa já vinha projetando na mente. Essa coisa de que não teve força é a desculpa para justificar a queda. Aí tem gente que ainda coloca a culpa em Deus, porque Deus não liberou graça suficiente para ele suportar a tentação. O segredo é decisão. Quantas famílias eu conheço que foram destruídas por causa de uma vontade, de um prazer? Um cara, porque bateu, deu uma doida na cabeça dele de se envolver com mulher na rua, alguma coisa assim, uma vontade, bateu uma vontade e ele foi naquela vontade e perdeu a família toda. Quantos jovens que eu conheço se movem pela vontade? Quantos maridos burros, camarada burro, a quem Deus deu uma esposa linda, mas não soube valorizar aquela mulher? Quantas esposas burras, desculpe, mas é a verdade, uma mulher sem noção, a quem Deus deu um príncipe que tem um monte de mulher que está de olho no homem dela, um monte de mulher subindo pelas paredes, querendo ter um homem assim, e ela, porque mais ocupada com outras coisas, buscando prazer em outras atividades, joga esse homem no lixo por causa da sua relação equivocada com o mundo. É por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo. Às vezes não é um homem procurar uma mulher na rua, nem uma mulher casada procurar um homem na rua. Às vezes é o egoísmo, é o amor ao mundo. O amor ao mundo é egoísta. É a pessoa não querer ter o trabalho de cultivar aquela relação. É só vem a nós. E a Bíblia diz: não ameis o mundo. Esse amor que você tem pelo mundo bloqueia o amor do Pai sobre a sua vida. E tudo que Deus te deu para você amar, você não consegue amar. Porque você está com o amor adoecido, voltado para aquilo que Deus não te deu. E sem você perceber, a desconstrução dentro de você vai acontecendo. Chega uma hora, você se transforma numa pessoa que nem você se suporta. Aí você começa a ter crise de identidade. E como você não agrega na sua vida valores corretos, você nem se esforça, quando você olha para dentro de você, você só encontra feiura. Aí você vai para o espelho e você também não gosta do que tem do lado de fora, mas como você precisa ter alguma coisa atrativa para os outros, aí não tem jeito. Vai ter que investir na imagem, vai ter que investir na aparência, ir para academia, fazer crescer os bíceps, os tríceps, os quadríceps, os pentadríceps, os hexadríceps e vira um quadrúpede. Vai ter que investir em roupa, vai ter que investir em maquiagem, vai ter que ir para o salão todo dia, vai ter que colocar foto bonita no Instagram toda hora, vai ter que comprar um carro bonito para se esconder atrás do carro. E sem você perceber, você vai viver só de imagem. Porque tudo que vai restar da sua vida é só imagem, nada mais. Tudo por conta de vontades erradas. Você esqueceu da decisão de fazer o que é certo.
mas você foi por uma vontade, por um desejo, por um prazer momentâneo. Você estragou tudo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. No texto que a Bíblia fala sobre renovar a mente, o texto não diz deseje fazer a vontade de Deus. Ele não diz deseje fazer a vontade de Deus. Não é o desejo. Quer ver? Vamos no texto aqui complementar, Romanos 12, versículo 1 e 2, ó. Vamos ler o versículo 2 primeiro. E não vos conformeis a este mundo, o mundo anormal, o sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tudo quem está pregando. Não se conformar com o mundo normal, não viver em função dele, transformar-se pela renovação da mente para viver a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é pautada no amor, e o amor tem responsabilidade. Agora veja o que o versículo 1 diz. A Bíblia não diz que a gente deve desejar a vontade de Deus, desejar fazer a vontade de Deus. Não. Olha o que diz antes o versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui não está falando de vontade. É vontade de Deus. Agora, para a gente aqui está falando de sacrifício. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Então, o texto não está dizendo deseje fazer a vontade de Deus. Você começa a renovação da mente não é tendo vontade, mas é começando com sacrifício. Sacrifício é fazer uma coisa sem vontade. Você não começa com vontade, mas é sacrificando a sua vontade. Como Jesus disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pastor, mas Deus abomina sacrifício. O sacrifício de Cristo é suficiente. Nós não podemos invalidar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não, meu amado, você está muito enganado. Deus abomina o sacrifício para salvação. Esse sacrifício de Cristo já foi suficiente para salvação. Mas esse outro que não é para salvação é uma responsabilidade nossa. É por isso que Paulo não fala de Cristo. Paulo diz para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não está falando do sacrifício de Cristo, ele está falando do nosso sacrifício. Porque não é para salvação, é para renovar a mente. Está dando para entender? Meu amado, o mundo jaz aonde? O maligno. Geralmente essa palavra jaz, a gente só encontra num lugar no planeta Terra. Onde é que a gente encontra essa palavra? Jaz. No cemitério. Eu nunca ouvi essa palavra em outro lugar, só no cemitério. Ah, pastor, mas jaz significa descanso. Ah, é? Então, se eu for na sua casa e perguntar onde é que seu marido descansa, aí você me leva na rede que ele está dormindo e você diz, pastor, aqui jaz o meu marido. Jaz é uma palavra adequada para cemitério. Quando a gente lê na lápide, aqui jaz fulano. De uma forma dinâmica, aqui jaz fulano. Fulano está sepultado aqui. Fulano morreu. Está morto. Olha o que a Bíblia diz do mundo anormal. O mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no maligno. O mundo está morto. Então, aonde é que eu quero chegar, meu amado?
Tudo que você vê no mundo está morto. E tudo que está morto não tem vida. Tudo que você vê nesse mundo anormal é como uma miragem. É tudo simulacro. Simulacro é um termo muito comum que se usa no curso de jornalismo. Simulacro significa criar algo que pareça real com a finalidade de iludir as pessoas sobre determinado assunto. Simulacro, você pode pesquisar depois. Esse mundo, nada do que você vê é verdade. Nada do que você vê é permanente. Nada que os seus olhos desejam, nada do que move seu coração, nada que produz prazer na sua carne, nada daquilo que você diz se sentindo feliz pode gerar o que você diz estar sentindo. É farsa. É miragem no deserto, porque o mundo jaz. Quando João diz não amem o mundo, não amem isso que parece tudo isso, mas que não é nada disso do que parece ser. Não se iludam. É isso que João está dizendo. O que João está dizendo é não se enganem. Não caiam nesse auto-engano de focar o seu amor na morte, mesmo que essa morte pareça lindíssima, saborosa, prazerosa, maravilhosa. Tudo isso que você sente, tudo isso que o mundo proporciona é miragem. Não ameis o mundo. Não amar o mundo é estar no mundo. Eu não tenho como ir para outro lugar. Eu não posso ir para a Lua, nem para Marte. Eu não tenho como sair da minha vida social. Eu não devo abandonar meus amigos só porque eles não têm a fé semelhante à minha. Eu não devo abandonar a minha família só porque a minha família não professa a mesma fé que a minha. Eu posso amar a Deus, me converter a Ele e permanecer no mesmo lugar, só que sendo de forma diferente. Eu posso estar com meus amigos, mas eu devo ser diferente. Eu não posso me confundir com o mundo. Amar o mundo anormal é você renegar o que você é para ser o que todos são. E o que é que todos são no mundo? Uma imagem, miragem, aparência. O filho de um pastor que trabalha no shopping, meia-noite, vindo para casa, pegou um táxi lotação. Estava no táxi, ele, duas meninas e uma senhora. Aí quando chegou perto de casa, o motorista parou o táxi, puxou a arma e disse: é um assalto. Se eu tivesse dentro desse táxi, dava vontade de perguntar: rapaz, finalmente você é o quê? Você é taxista ou é ladrão? Meu Deus, até o taxista assalta a gente. Eu pensei que o cara era motorista porque estava dirigindo, mas embora ele dirija, ele não é motorista, ele é ladrão. Confundi o que ele era. Eu não percebi o que ele era. Ele se mistura no meio dos motoristas. A gente pensa que ele é motorista, mas ele é ladrão. É disso que eu estou falando. Quando você diz que ama a Deus, que é um cristão, mas você, mesmo sendo cristão, se mistura com as coisas do mundo, de modo que quem olha do lado de fora não consegue discernir, diferenciar quem é quem, quais são os princípios um do outro, o que é que diferencia um do outro. Quando essa diferença, meu amado, não é perceptível, isso é sinal que você renegou o amor do Pai, porque você deixou de ser quem você era para ser o que todos são, uma farsa. E aí Deus diz: meu amor não está em você. Amar o mundo é você estar tão envolvido com o que é do mundo a ponto de não perceber mais quem você é. Eu tenho certeza que se Deus mandou entregar essa palavra é porque tem um monte de gente assim. Você é um ser híbrido. Híbrido é quando não é uma coisa e nem outra. Por exemplo, a mula é um animal híbrido.
A mula é o resultado da mistura do jumento com a égua. Olha que coisa, a mula não é nem jumento e nem égua. A mula é uma outra coisa. Tem muita gente híbrida, não é nem espiritual e nem carnal, é uma pessoa indeterminada. É por isso que quando está na igreja, sente saudade do mundo. E quando está no mundo, sente saudade da igreja. Porque ele não consegue nem ser espiritual e nem ser carnal no ambiente. Tem hora que você está com vontade de viver para Deus, viver para a família, mas chega uma hora que você tem vontade de abandonar tudo e mergulhar nos prazeres do mundo. Você vai vivendo essa vida híbrida, eu não posso chamar nem de carnalidade, é um hibridismo. É uma vida de espiritualidade e mundanismo ao mesmo tempo. E você não sabe o mal que você está fazendo para você mesmo. E o pior de tudo é que você anula o amor de Deus sobre a sua vida. Meu amado, se a gente existe por causa do amor, veja, se a gente existe por causa do amor, e se esse amor não é desfrutado, o que sobra para a gente é essa vida vazia que eu tenho que buscar prazer por aí para me sentir um pouco melhor. É uma vida sem sentido, onde eu vivo caminhando e quando percebo voltei para o mesmo lugar de onde eu comecei. Ninguém consegue ser um no púlpito e outro no secular. Ninguém consegue ser um em Deus e outro no mundo. Ninguém consegue ser dois ao mesmo tempo sem que no final confunda quem de fato ele é. A pessoa aceitou Jesus, se envolveu com a igreja, mas não amadureceu nele, não mergulhou no amor do Pai. Ele entendeu o plano de Deus, entendeu como é o processo para viver os propósitos de Deus, entendeu sobre as fases do crescimento, mas ele não trabalhou para mergulhar nesse amor, crescer na graça e no conhecimento desse Jesus. E por não ter mergulhado totalmente, ele passou a andar nesse passeio entre o mundo anormal e o mundo de Deus, o mundo anormal e o reino de Deus, amor do mundo e amor do Pai. E ele não sabe quanto mal faz a si mesmo e faz mal também a todos que o amam. Olha a sequência. Quando você não mergulha nesse amor, no amor de Deus, você passa a viver essa confusão sobre quem você é. E quando você não mergulha no amor de Deus, você deixa de se amar. Você deixa de se amar porque você não consegue amar quem você não conhece. Você já não se conhece mais. Então, quando você sente saudade do mundo, você começa a viver perigos e você não mede os riscos que a sua vida pode ter, porque você nem se ama mais. Parece que o medo, o temor, o pavor, as consequências já nem existe. O egoísta, ele não se ama. A palavra central do egoísta não é amor próprio, é prazer. Prazer próprio. Prazer em detrimento do outro. Prazer, estou pouco me lixando com o outro. Isso é o egoísta. O egoísta não dá um passo sequer se não tiver vantagem para ele. A pessoa que deixa de mergulhar no amor de Deus, ela deixa de se amar. E ela passa a amar o que não devia. É por isso que João diz, não ameis o mundo. Então, como é esse negócio de porque eu não me amo, eu passo a amar o que não devia? Por exemplo, a moça gosta demais daquele rapaz. Ela é arriada por ele. Ela gosta dele demais. Começam a namorar. Mas se ela se amasse, ela não teria namorado com ele. Porque ela sabe o caráter que ele tem. Sabe como ele é mentiroso. Sabe como ele trata a mãe, como trata o pai e como ele lida com Deus. Então, por causa do amor dela por ele, ela casa com ele
Mas se ela se amasse, ela não teria nem namorado com ele. É por isso que eu disse que quem não se ama acaba amando o que não deveria amar. Quando você não se ama, você acaba aceitando as migalhas de qualquer um. Isso é uma pura verdade. Quem não se ama acaba amando o que não deveria amar. Quando é que você ama o mundo? Quando é que você ama a pessoa errada? Quando é que você ama coisas em vez de pessoas? É quando o amor do Pai não está em você. Então, meu amado, não amar o mundo é entender que o mundo é um lugar onde eu preciso estar, mas é um lugar no qual eu não posso me confundir, eu não posso me misturar. Amar o mundo é renegar o que eu sou para ser o que todo mundo é. Meu nome não é todo mundo. Meu nome é só meu. Eu tenho uma personalidade que é só minha. Eu tenho um projeto de Deus que é só meu. E se eu não estiver ligado no amor do Pai, esse projeto é anulado, porque eu deixo de ser quem eu sou para ser o que todos são. E o que é que todos são? Nada. Nada. E o mundo é só ilusão. Não o mundo de Deus, o mundo anormal. Eu gosto muito de dizer isso, amado. Isso é muito forte. A alegria do mundo é uma alegria fotográfica. A alegria do mundo é uma alegria fotográfica. É uma alegria de momento. É uma alegria que passa. É uma alegria que, para durar um pouco mais, você tem que tirar foto para ficar registrada. Aí tem uns que colocam no Instagram, mas ela é uma alegria que só se sustenta numa foto, porque essa alegria ela acaba depois de alguns minutos, acaba quando você volta para casa, para a sua realidade, para o seu mundo real. É uma alegria que fica do portão para fora. É uma alegria para causar inveja nos outros, mas é uma alegria que o seu efeito não dura muito tempo. Porque essa alegria não entra na sua essência, onde não tem como fotografar, onde não dá para ver. E é lá dentro onde na verdade nós somos. Eu não tenho nada contra quem gosta de viajar, eu até acho muito bom, isso é bom. Você cresce culturalmente. Mas tem gente que viaja não é para crescer culturalmente, tem gente que viaja para poder esquecer quem a pessoa é, para tirar foto. E quando voltar para o mundo real, ficar viajando naquelas fotos. A gente precisa decidir aonde a gente quer ser feliz. Aos olhos dos outros ou dentro da gente? Tem gente que quer ser feliz aos olhos dos outros. Por que será que essa geração é tão louca por imagem, 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 aparência? A tal da Miss Bumbum quase que morre de tanto hidrogel que colocou na perna e no traseiro. Alegria falsa. É só imagem, alegria temporária. E como ela não se amava, ela não sabia quem ela era. Aí os homens se envolveram não com ela, mas com o corpo dela, com aquilo que ela se transformou. E depois, como o corpo ficou mutilado, o mundo não quis mais ela. É assim. O mundo anormal descarta as pessoas. Aí ela decide largar o mundo, vai para a igreja, melhora de saúde, mas como não tinha sido tratado nas raízes, bateu uma saudade do mundão. E agora ela tenta conciliar o mundo anormal com o mundo de Deus. Amado, o mundo é ilusão. No mundo, para você se dar bem, você tem que deixar de ser você. É por isso que tem gente que só se acha gente se tiver com roupa de marca, se tiver com um carro bacana, se tiver com dinheiro na conta, porque o mundo é pura imagem.
No mundo você é o que você tem. Ser para o mundo é deixar de ser para Deus. No mundo vigora a imagem, mas no mundo de Deus vigora a essência. A pessoa que tem o amor do Pai e se ama, ela não busca como prioridade a imagem. Ela olha para o outro e diz: rapaz, seu interior não é uma fonte na qual eu quero me alimentar. Você é um cara bonito, você é um cara sarado, é um cara desejado, mas eu não quero só a sua imagem, eu quero conteúdo. E o seu conteúdo não me interessa. Agora, quando você mergulha nesse mundo, a ponto de largar tudo que Deus planejou para você, você está dizendo: eu estou abandonando o amor do Pai. E o que é lindo do Pai é que o Pai respeita a sua burrice. Meu filho, você quer fazer essa besteira? Quero. Está liberado. Está liberado. Eu tenho poder para colocar uma mordaça na sua boca, botar uma coleira no seu pescoço. Mas eu prefiro você livre, mesmo que você faça essa loucura com a sua liberdade. Eu queria que você aprendesse porque você ouve. Eu queria que você aprendesse com essa palavra. Mas se você só conhece aprendizado através da dor, então que a dor te ensine. É assim que funciona. Não amar o mundo é dizer que você não encontra no mundo sentido para a própria vida. Amar o mundo é viver um engano. Porque o mundo é saboroso demais, no mundo tem muito prazer. Só que esse mundo prazeroso, ele não consegue gerar vida na nossa vida. Amado, o combustível do mundo se chama prazer. E a gente vai se acostumando em ter uma vida só de prazer. Então, tudo tem que ter prazer, é comer com prazer, é tudo com prazer, tudo tem que ter prazer no meio. As relações do mundo anormal, elas são sustentadas no prazer. Não é errado ter prazer, mas viver sustentado pelo prazer, não. Porque toda relação humana tem que ser sustentada não no prazer, mas no amor. Aí você diz, mas o amor não dá prazer? Dá, mas nem sempre. Coríntios 13, o que diz? O amor tudo suporta. Tá falando de prazer aí? Não. Então, a relação humana tem que ser sustentada no amor e não no prazer. É o que a Bíblia diz sobre entranháveis laços de afeto. E o problema de viver um relacionamento sem afeto é porque relação sem afeto se torna relação animal. Não existe relacionamento humano verdadeiro se não houver amor. Por exemplo, eu tenho uma esposa, mas o casamento não estava tão legal. Aí eu conheci fulana e me relacionei com fulana, depois eu me relacionei com ciclana, depois conheci outra pessoa e comecei a me envolver também. Se essas mulheres com as quais eu não estive numa relação de amor, na verdade eu não tive uma relação humana com elas. Eu tive uma relação animal. Não foi o ser humano que esteve com elas, foi o ser animal, foi o bicho. E por causa dessa relação animal que a gente desenvolve no mundo, porque o que vigora no mundo é o prazer, por causa dessa relação animal que a gente desenvolve no mundo, a gente vai matando os afetos verdadeiros que são alimentados pelo Pai, ou seja, o afeto pela minha esposa vai morrendo. E quando os nossos afetos verdadeiros morrem, também morre o ser humano que habitava em mim. E sobra o bicho. E o bicho não acredita mais no amor. E porque eu não acredito mais no amor, eu não vou ter mais uma relação saudável. Eu vou passar a ter várias relações adoecidas.
Em relação aos jovens, quantos parceiros você teve esse mês, você jovem? 10. Quantas bocas você beijou? 15. Com quantas você transou? 12. E depois dessas relações todas, como você se sente? Sozinho, infeliz e adoecido. É por isso que quando o carinha ele sai pegando todas, e isso não resolve a solidão dele, não resolve, o único jeito é ele sair com os amigos, sentar numa mesa e ficar contando quantas ele já pegou. Tudo isso para dar um pouquinho de alegria e moral para ele. Porque relação assim não produz alegria permanente. Sabe por quê? Porque a glória de quem usa mulheres é do bicho. A glória é do bicho, não é do ser humano. A glória é do garanhão, que procria, mas não é do ser humano, que necessita de afeto. Viver assim é ser o pior inimigo de si mesmo. E você vai se achando o pegador, o que pega todas. Mas nunca esqueça, pegar todas é impedir que aquela que Deus tem para você se aproxime de você. Viver muitos relacionamentos é se impedir de viver o relacionamento, artigo definido, o relacionamento. O que faz a vida de uma pessoa ser vida é o amor. É a Bíblia que diz: sem amor nada serei, só sou por causa do amor em mim. Se eu me afasto do amor do Pai, o que sobra em mim é o bicho. O que sobra é o cachorro, é o cavalo, é o garanhão, é a égua reprodutora, é o pedaço de carne, é a coxa, é o peito, é o quadril. Sobra o bicho, sobra a carcaça, que um dia vai se acabar. E eu termino essa palavra com a seguinte frase, que eu até anotei aqui, que diz assim, preste atenção: sem amor, qualquer relacionamento nada mais é do que uma impossibilidade de um relacionamento com amor. Eu vou repetir, sem amor, qualquer relacionamento nada mais é do que uma impossibilidade de um relacionamento com amor. Como assim? É o seguinte, porque eu me relaciono com um monte de gente sem amor, eu estou tornando impossível me relacionar com amor. Pastor, ainda não entendi, preste atenção. Porque eu me relaciono com qualquer um, quando o meu amor chegar, quando a pessoa certa chegar, eu vou estar ocupado com essas relações sem amor. Então, é essa palavra que Deus quer que você guarde no seu coração. Não ameis o mundo e o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu posso estar no mundo, mas repartir a minha essência não. Meu interior pertence a Jesus. Ele é a minha porção, ele é a minha herança. Então você que é desses que tem saudade do mundo, que gosta de curtir, deixe de ser idiota. Irmã, se valorize mais. Não abrace a identidade da maçaneta onde todo mundo põe a mão. O mundo é só ilusão. O mundo é uma mentira. É uma miragem. A alegria é temporária, o prazer é temporário, não vale a pena. Eu dou sempre esse exemplo. Será que você já saltou de paraquedas? Esse é um ótimo exemplo sobre amar o mundo. Saltar de paraquedas. O paraquedista, quando salta, a sensação naquele momento é de pura liberdade. Dizem que é um prazer enorme, você sente uma liberdade extrema, é um negócio emocionante.
Emocionante. Naquela hora é uma sensação louca. E você lá Mas a despeito dessa sensação de liberdade, essa sensação de alegria, de prazer, o paraquedista vai sentindo prazer e ao mesmo tempo caindo. E ele está em decadência, caindo, caindo e sorrindo. Ele está caindo com um sorriso nos lábios, se sentindo feliz, realizado, se sentindo cara, mas na decadência. É assim. Então, minha ovelha amada, esteja no mundo, mas não ame o mundo. Busque o amor do Pai, porque não há como ter o Pai e o mundo. Ter o mundo e o Pai. Ou você é com o Pai para estar no mundo com saúde, ou você é com o mundo sem o Pai, entregue à própria sorte, e quem lida com a sorte, um dia vai se encontrar com o azar. Que nós não sejamos o povo da sorte, muito menos do azar, mas que nós sejamos o povo alvo do amor e do projeto de Deus. Tenha esperança nisso que eu estou falando, meu amado, porque o que Deus escreveu sobre você foi uma história de vitória, foi uma história de superação. Não troque o mundo de Deus pelas coisas desse mundo anormal. Não pense como esse mundo anormal pensa. Não se desiluda do mundo de Deus. Se desiluda do mundo anormal. Não faça como tanta gente faz com tanta facilidade. É impressionante como a alma do ser humano se corrompe tão facilmente por um prato de lentilha, por uma moeda, por uma noite, por um pouquinho de carinho, por um cafuné. Faça diferente. E que nós sejamos o sinal da manifestação do amor do Pai e não do mundo, para a glória do nome de Jesus. E você verá a bênção de Deus se manifestando na sua vida. Vamos amar o que deve ser amado de verdade, amar a Deus. E esse Deus vai satisfazer todos os desejos do nosso coração, porque o nosso coração não está no mundo, agora está nele. Então agora ele pode realizar os nossos desejos. Então o dinheiro vai chegar na minha vida, porque eu não vou usar para fazer o que o mundo faz. Prazer inconsequente, egoísmo, aparência, imagem. Eu vou usar para abençoar, para investir no reino, para socorrer o necessitado. Deus quer abençoar você em todas as áreas. Se alinhe com Ele. Guarde essa palavra no seu coração. E dessa vez, não atrapalhe Deus de realizar os planos que Ele tem para a sua vida. E lute com o seu testemunho para você desconstruir esse mundo anormal. Que Deus te abençoe.